Do amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Louvado seja Teu Pai. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. E as palmas. Aleluia! Glórias a Ti, Senhor, glórias ao Teu nome, ó Pai. Aleluia! Amados irmãos, fiquemos de pé em nome do Senhor Jesus para nós fazermos uma oração e assim a gente meditar na palavra. Glória a Deus por esta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe os nossos irmãos Gláucia e Danilo que nos convidaram nessa manhã, né, para comer uma feijoada, né? Nos convidaram nessa manhã para a gente estar aqui todos nós confraternizando, nós estarmos aqui mantendo essa comunhão uns com os outros, né? E que Deus possa estar abençoando a casa dela, a família dela, como também a cada um de nós. Amém, irmãos? Aqui, irmão Danilo. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, nós, Senhor, aqui estamos, Pai, juntos, reunidos, Senhor, em Teu nome. Meu Deus, para louvar, Senhor, e bendizer o Teu santo nome, para agradecer a Ti, Senhor, por todas as bênçãos derramadas, Senhor, em nossas vidas, meu Deus, em nossos caminhos. Senhor, nós só temos, meu Pai, a Te agradecer, ó Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, porque desde quando nós nos levantamos, Senhor, do nosso leito, ao abrir os nossos olhos nesta manhã para contemplar, Senhor, hoje, a natureza, Pai, meu Deus, nós podemos ver, Pai, o Teu amor e a Tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, pelos Teus cuidados. Muito obrigado, Senhor, por nos guardar, meu Deus, e nos trazer até aqui, Pai. Meu Deus, os nossos irmãos que ainda estão a caminho, Senhor, traga-os em segurança, Pai. Que eles possam chegar aqui, meu Deus, bem, Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha guardá-los, Pai. Senhor, nós Te louvamos, Senhor, por este dia e por esta manhã. Senhor, peço a Ti, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que o Teu Espírito, meu Deus, nesta manhã venha falar aos nossos corações. Que o Senhor, ó Deus, venha, meu Deus, tocar, Senhor, em nossos corações para que possamos compreender, meu Deus, esse impressionante amor, Deus. O Teu amor é impressionante, Pai. Ele, meu Deus, foge à nossa compreensão, à nossa razão. Senhor, mas nós podemos, Pai, meu Deus, sentir este amor, Senhor. Ó Deus, nós Te louvamos, Pai, nós Te bendizemos. Senhor, abençoa, Senhor, este culto, abençoa a palavra que vai ser ministrada. Senhor, tudo aqui, Pai, é para a Tua honra e a Tua glória, Pai. Peça ao Senhor, ó Deus, a bênção sobre a casa da Gláucia, do Danilo. Que as Tuas mãos, Senhor, estejam sobre este lar, Pai. Que o Senhor, ó Deus, venha trazer a Tua paz sobre esta casa, Senhor, a unidade, que o Senhor venha trazer, Senhor, a comunhão, Senhor, meu Deus, entre os filhos, meu Deus, entre o genro, meu Deus, ó Pai, opera, Senhor, meu Deus, o Teu amor, meu Deus, neste lugar, Senhor.
Ó Pai amado, Deus querido, que haja salvação, que haja conversão, meu Deus, que haja cura, que haja restauração. Senhor, ó Pai, coloca, Senhor, as tuas mãos, meu Deus, sobre esta casa, Senhor, sobre esta família. Meu Deus, que nesta manhã abriu as portas, meu Deus, para que aqui que estamos juntos, meu Deus, reunidos em teu nome para louvar, meu Deus, e bendizer o teu santo nome, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, abençoa, Senhor. Também quero pedir a Ti, Senhor, meu Deus, a Tua bênção, meu Deus, sobre a vida daqueles irmãos que se encontram doentes, enfermos, que se encontram, Senhor, passando por uma necessidade. Ó Pai, que o Teu Espírito, meu Deus, venha socorrê-los, que o Teu Espírito venha sará-los. Nós cremos, Senhor, no Teu agir, nós cremos no Teu poder, ó Pai. Sabemos, meu Deus, que para Ti nada é impossível, Senhor. Ó Pai, alcança os nossos irmãos, Senhor. Se algum irmão aqui está doente, Pai, tem de misericórdia e sara-os nesta manhã, Senhor. Sara-os neste dia, Pai. Sara os nossos irmãos, Senhor, que não puderam vir, Pai, por causa, meu Pai, da enfermidade, da doença, Senhor. Sara-os, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Nós colocamos tudo em Tuas mãos, Senhor. Apresentamos a Ti, meu Deus, a vida dos nossos irmãos, Senhor. Apresentamos a Ti, Senhor, a família dos nossos irmãos, os nossos familiares, os nossos entes queridos. Que o Senhor, ó Pai, venha alcançá-los, que o Senhor venha tocar, Senhor, no filho, na filha, tocar, Senhor, no marido que não é convertido, na esposa. Senhor, ó Pai, opera, meu Deus, o milagre da transformação e conversão, Senhor. Ó Deus, que o Teu Espírito, meu Deus, venha ao encontro da nossa casa e da nossa família, Pai. Ó Senhor, suplicamos a Ti, meu Deus. Salva, Senhor, a nossa casa, Senhor. Salva a nossa família. Sabemos, Senhor, que os dias têm sido dias maus. Meu Deus, mas o Senhor é a nossa esperança, é a nossa redenção. Em Ti confiamos, Senhor, e em Ti descansamos. Senhor, trabalha, meu Deus, em nossas vidas, meu Deus, e trabalha, Pai, na nossa família e na nossa casa, Pai. Senhor, nós colocamos tudo em Tuas mãos, em nome de Jesus. Meu Deus, pois nós Te louvamos e Te adoramos. Amém e amém. E glória a Deus. Amém? Glórias ao Senhor, porque é digno de toda honra e toda glória. Irmãos, pode se assentar em nome de Jesus. Abra a palavra do Senhor no livro de 1 João, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 7. Amém. Quer sentar não, Glaucia? Tem 5 cadeiras aqui na frente ainda livre. Irmão, quiser sentar, irmão Sérgio. Ah, tá bom. 1 João, capítulo 4, versículo 7. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 7. Que dureza ficar aqui com esse cheiro. Não vai ser bom. Não vou fechar a cortina, a janela, a porta. Aí no cheiro não vem. O cheiro tá bom. Glória a Deus. A imagem aqui tá pegando certinho? Vamos lá, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 7. Amados, acharam? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. E se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor, está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos,
porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Porque quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Amém? Irmãos, eu confesso para os amados que quando essa palavra veio ao meu coração, eu compreendi o verdadeiro amor de Deus, e não é esse amor que Hollywood, que os filmes, as novelas, elas apresentam. O amor de Deus é, irmãos, como diz a canção, é incomparável. O amor de Deus é incomparável. E Paulo, João, acho que eu sou fã de Paulo. Toda vez eu tenho que me trocar o nome dos apóstolos. Então, irmãos, nós vamos aprender hoje, nesta manhã, o verdadeiro amor de Deus. O que é o amor de Deus? No que se baseia o amor de Deus? Como funciona esse amor? Como funciona? Porque da maneira como Deus ama, Ele também exige de nós que nós também o quê? Amemos de igual modo. E os irmãos vão entender que o amor de Deus não é essa novelinha que nós conhecemos, de que a gente vê a pessoa, eu te amo, daquele abracinho gostoso, né, do presente, né, poxa, recebi um presente, essa pessoa me ama, eu amo essa pessoa. A gente vai ver que o amor de Deus é diferente. A passagem nos ensina que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, destacando a origem divina do amor e sua importância em nossas vidas. Essa mensagem nos encoraja a refletir sobre como o amor de Deus nos motiva a amar os outros. Encoraja cada um a superar barreiras, ressentimentos, egoísmo em suas relações diárias. O sermão ensina que o amor é uma resposta iniciativa de Deus em nosso relacionamento com Ele. O amor verdadeiro não é apenas uma emoção, mas um chamado à ação que se reflete em nosso relacionamento. Esta passagem mostra que Jesus, como fonte de amor, a sua vida e sacrifício são a expressão máxima deste amor. Ao entender isso, vemos o amor de Deus como padrão pelo qual devemos amar uns aos outros. Devemos amar os outros não por obrigação, mas porque fomos amados por Deus. E esse amor deve ser refletido em nossas ações e atitudes. Então, irmãos, para se compreender o amor, nós temos que conhecer esse autor, o autor do amor. Não adianta eu querer falar para você de amor, querer romantizar o amor, porque o amor verdadeiro não é esse romancezinho que a gente conhece, de amar apenas aqueles que me fazem o bem. O amor de Deus vai além disso. E é o que nós vamos descobrir nesta manhã. Então, para se compreender realmente o que é o amor, nós temos que entender que o amor não é um sentimento. O amor não é algo que nós podemos imaginar que está, por exemplo, atrelado a cada momento da nossa vida, porque o amor, ele é de Deus, o amor é Deus, o amor Deus criou o amor porque Ele é o próprio amor. Então, quando nós conhecemos a Deus, nós recebemos dele esse amor e temos a capacidade de amar alguém. De amar alguém. Porque primeiro quem nos amou? Deus nos amou. E aí os irmãos vão entender o porquê de termos sido primeiro amado por Deus. Nós vamos entender. Então, como está lá em 1 João capítulo 4, versículo 16, Deus é amor. Ele é o autor do amor. Ele nos ensina como funciona o amor. O amor não é essa novelinha que a gente vê de, poxa, exemplo, que é bem rotineiro, apresentado em novelas, filmes, em comerciais, que é aquele amor em que a mulher ela recebe toda aquela atenção do marido, né? Recebe carinho, recebe flores, recebe mimos, né? Recebe declarações. Aí, normalmente a mulher fala, poxa, como meu marido o quê? Me ama. Porque ela está vendo, através de demonstrações de amor, de afeto, que o marido dela ama ela. Então ela fala, poxa, esse é um amor que o meu marido tem por mim. Os irmãos estão compreendendo? E aí ela fala, eu também o quê? O amo. Eu o amo, porque ela está recebendo, de alguma forma, essa expressão de amor.
E aí a gente vai entender, irmãos, agora que o amor de Deus, ele é diferente. Porque normalmente a gente ama alguém porque a gente recebeu algo dessa pessoa. A gente recebeu algo dessa pessoa, então a gente passa a amar essa pessoa. A gente passa a dar atenção para essa pessoa. Os irmãos estão compreendendo? A gente passa a dar atenção. Então, nós passamos a sentir algum tipo de afeto por alguém, por receber uma atenção, um carinho, um elogio, de se dar bem com aquela pessoa. Então a gente passa a ter um carinho, a gente passa a dar atenção, amor àquela pessoa, porque a gente está recebendo em troca isso. A gente está recebendo em troca. Mas quando a gente não recebe isso em troca, a moeda ela inverte. Ao invés da gente demonstrar o amor, a gente demonstra desprezo, raiva, a gente demonstra querer distância, a gente tem, muitas das vezes, dependendo da pessoa, a gente tem ódio da pessoa. Por isso que, irmãos, na reflexão que eu tive durante toda essa semana para poder falar desse texto, que para mim é complicado. Complicado por quê, irmãos? Porque é constrangedor. O amor de Deus me constrangiu essa semana. Porque o texto mesmo diz que nós o amamos não porque eu fui até ele, mas nós o amamos porque ele me amou primeiro. Quando eu ainda estava perdido, quando eu ainda estava no pecado, ele veio até mim, veio, olha, eu te quero. Ele não olhou para o meu currículo. Ele não olhou para as minhas atitudes erradas. Ele não olhou para o meu pecado. Porque se ele fosse esperar tudo isso que eu disse agora, para poder sentir um amor, ele não ia ter. Os irmãos estão compreendendo? Quando você olha para o seu marido ou você olha para a sua esposa, você vê que ele te ama nas coisas que ele faz. E aí você fala, poxa, eu também amo ele. Mas na hora que essa mesma pessoa erra, esse amor some. Ou eu estou mentindo? Esse amor some. Porque aí a gente quer que essa pessoa ela pague pelo erro que cometeu, sim ou não? A gente quer que ela pague pelo erro que cometeu. Então aquele amor, aquele sentimento, ele acaba desaparecendo de certa forma. Porque a gente quer que aquela pessoa que errou conosco, ela pague pelo erro. Ela seja punida. Só que o amor de Deus, irmãos, ele não espera nada em troca. Porque Deus, para poder te salvar, ele não esperou você ser bonzinho. Ele te amou no seu erro e enviou Jesus para te salvar e me salvar. Os irmãos estão compreendendo como o amor de Deus funciona? Ele não funciona naquilo que eu faço de bom, mas Deus me amou voluntariamente, se entregando, dando o seu filho amado por mim, que sou um homem ruim, um homem mau, para poder revelar a mim esse amor. E ele diz, olha, assim como eu amo, assim como eu vos amei, amais uns o quê? Aos outros, porque ele me perdoou. E assim nós devemos perdoar uns aos outros. Não olhando para o erro ou para o pecado do outro, porque esse amor de novela, é um amor falso, não é o amor de Deus. Porque o amor de Deus se consiste na sua misericórdia, na sua compaixão, no seu perdão. E é o que muitas das vezes falta em mim e falta em você. Quando o marido, ele erra, quando a esposa erra, quando o filho erra, a gente não quer exercer o amor. Quando alguém nos persegue, quando alguém trama contra nós, a gente não quer exercer esse amor. Por isso o Senhor nos convida a olhar para a cruz. Quando você olhar para a cruz, você vai ver o quanto Deus te amou. Porque nós, sendo pessoas más, pessoas que merecem a ira de Deus, Ele pegou o filho dele, um homem justo, um ser bom, e colocou no meu e no seu lugar. Você merece o amor de Deus? Mas Ele pegou o filho dele, sabendo que você ia traí-lo, sabendo que você ia negá-lo, ele ainda assim pegou o filho dele e deu por amor a mim e a você. O amor de Deus não é novela, irmãos. O amor de Deus é uma realidade. Ele não olhou para a minha falha, para o seu erro, para o meu erro. Ele olhou para mim e para você com um olhar de compaixão, de misericórdia.
O amor de Deus não está baseado naquilo que ele recebe. Por isso ele deu primeiro. Ele deu. Às vezes a gente quer amar alguém, irmã, por quando aquela pessoa faz o bem a nós. Pô, essa pessoa me faz tão bem, eu amo ela tanto, nossa, como ela é boa para mim. É ou não é? Aí a gente fala, eu amo essa pessoa, mas quando alguém aparece na nossa vida causando mal, aí a gente fala, meu Deus do céu, porque não cai um raio do céu sobre a vida, sobre essa pessoa. Aí Jesus ele vai dizer, lá em Mateus capítulo 5, a gente tem estudado essa semana, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aquele que o quê? Vos persegue. Sabe por quê, irmãos? Ele fala assim, porque você era inimigo de Deus e Ele te amou. Nós éramos inimigos de Deus e ainda assim Ele nos amou. Para vocês verem como esse amor é tão grande, que Deus ele já tinha tudo preparado. Ele sabia que o homem ia cair, e a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, o Cordeiro já o quê? Já havia sido morto. E a palavra do Senhor vai dizer que na criação, Deus criou os animais, criou todas as coisas, e no final Deus criou quem? O homem. Antes Deus já tinha preparado o Cordeiro para poder cobrir o pecado do homem, irmã Margarida. Demonstrando assim um amor, a compaixão. E o que o Senhor, irmãos, quer nos ensinar nesta manhã é que nós devemos amar uns aos outros, não é só quando eu recebo o bem, é quando eu também receber o quê? O mal. Eu também tenho que receber porque eu fazia o que era mal e Deus ainda assim me amou. Por isso a cruz, nós temos que olhar para a cruz e ver que lá era para estar eu e estar você. Porque na cruz, irmãos, foi um dia de tristeza. Não foi um dia de alegria no dia da cruz, foi um dia de tristeza, de choro, de abandono. Foi um dia de trevas, porque a Bíblia diz que o céu se escureceu. E a Bíblia diz que Jesus, ele olhou para o céu e disse, Eli, Eli, lama sabachthani. Que quer dizer? Deus meu, por que me desamparastes? Jesus ele sofreu tudo para que você não fosse desamparado por Deus. Ele assumiu o meu e o seu lugar por amor, para que você e eu não fosse desamparado. Lá no Salmo 20 a 22 que a gente leu, 22, abram aí, no Salmo profético. Olha o que está escrito, irmãos. O Messias sofre, mas triunfa. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves de noite, e não tenho sossego. Porém, tu és santo, tu habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram, e tu os livrastes. Ele está dizendo, olha, Senhor, os nossos pais confiaram e o Senhor livrou e eu estou clamando e não vou ser poupado dessa hora. Porque naquela hora Jesus ele foi deixado. E quando você clamou, Deus te ouviu. Para hoje podermos sermos salvos. Depois vocês leiam o resto para mim não tomar muito tempo. Jesus ele foi deixado na cruz. Para que o pecado ali fosse punido na carne dele. Para que nós pudéssemos receber a salvação, o amor de Deus em Cristo. Os irmãos estão compreendendo? Então, o amor de Deus consiste nisso, em que Deus nos amou primeiro, mesmo sabendo que nós iríamos errar. Mas debaixo da sua paciência, Ele teve misericórdia, não olhando o tempo que você iria aceitar o Filho dele, mas Ele teve misericórdia de mim e de você, revelando assim o seu amor através da sua paciência, para que assim nós pudéssemos receber essa graça, essa salvação e ter esse amor em nossos corações. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Então, quando nós olhamos para a cruz, nós vemos ali, irmãos, o amor de Deus. De que maneira? Era para mim estar ali, era para você estar ali. Só que aí Jesus ele vem e assume o nosso lugar. Jesus assume o nosso lugar e recebe em si mesmo
a nossa condenação, a punição pelos nossos pecados. Para que nós pudéssemos olhar para lá, para a cruz, e ver que Deus nos poupou. Para que nós pudéssemos também poupar aqueles que estão ao nosso redor. Porque Deus não olhou para o seu pecado, Deus não olhou para as coisas que você fez, não importando quais tenham sido. Não importando quais tenham sido. Se você se arrependeu, Deus te perdoou e te fez uma nova criatura. Ele apagou o seu passado e te fez uma nova criatura, mostrando assim o seu amor. Mas o amor, irmãos, que hoje é exercido através, muitas das vezes, de nós mesmos, é somente aquele amor do que eu recebo. Se eu recebo amor, eu vou dar o quê? Amor. Então, quando eu dou o amor, é porque eu estou recebendo, mas quando recebo mal, eu quero pagar na mesma moeda. E isso não é o que Deus nos ensinou, porque Ele mesmo diz, pagai o mal com o quê? Com o bem. Esse é o ensinamento do Senhor. Irmãos, eu estou dizendo isso, quando o Senhor fala, amados, amai-vos uns aos outros, amai os irmãos. Irmãos, eu não estou falando apenas de amarmos nós mesmos, mas amar o filho, amar o marido, amar o patrão, amar aquele que vos persegue. Eu estava comentando com o irmão Sérgio agora. Quando você vê um estrupador, você sente amor ou você sente ódio? Quando você vê um bandido, você sente amor ou você sente ódio? Agora imagina você nessa condição e Deus olhando para você. Ele não sentiu ódio, ele sentiu amor. Porque nós éramos pior que qualquer um dessas pessoas. E Deus nos amou. Os irmãos estão entendendo? Que o amor de Deus é surreal. Porque a gente sente ódio, mas Ele sente amor. E aí Ele fala, olha, tá aqui o meu filho, que eu amei, que eu amo. Eu estou dando a vida dele por vocês. Nós queremos justiça. Se Deus fosse querer a mesma justiça, nós não estaríamos aqui. Mas Ele teve misericórdia de nós, porque a sua misericórdia é de geração em geração. Por isso o amor dele chegou até nós, irmãos. Por isso não somos consumidos, porque a sua misericórdia dura todo dia. Se renova a cada manhã. Isso é amor. É paciência. Porque o Senhor diz que Ele tarda, Ele é tardio para com muitos, para que aqueles que ainda não conheçam venham ao arrependimento. Isso é amor. E Ele quer que nós exerçamos esse amor uns para com os outros, para com aquele filho, para com aquele marido, para com aquela pessoa que nos persegue. Se levantam, se opõem a nós. Tanto que eu estava até comentando com o irmão Sérgio, falei com a minha esposa essa semana. Jesus diz, amai os vossos inimigos. E o Senhor diz que os nossos inimigos seriam da onde? Vocês entendem que o amor é sério? O amor resulta em perdão, resulta em misericórdia, em compaixão, não resulta em punição, mas resulta em ter misericórdia. Aonde você teria que exercer misericórdia também dentro da sua casa. O amor de Deus não é essa novela de que eu recebo amor para poder amar. Não, por isso que a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Porque alguém aqui pode oferecer alguma coisa para Deus para poder apagar o seu pecado? Alguém tem alguma condição aqui de dizer que é boa o suficiente para poder Deus achar graças aos olhos dele? Diante dessa bondade que muitas das vezes nós defendemos? Não, irmãos. Por isso o Senhor nos ensina que aquele que ama a Deus, ame também o quê? Ame também o seu irmão. Ame também o seu irmão. Por quê? Porque o Senhor, quando olhou para nós, Ele não exerceu juízo, mas exerceu misericórdia. Assim também devemos exercer misericórdia para com aquele que nos persegue, nos odeiam, para aqueles que fazem o mal a nós. Porque o Senhor fez primeiro. O Senhor exerceu o amor primeiro na sua vida. Ele exerceu na sua vida a misericórdia. Ele exerceu na sua vida, na minha vida, a compaixão. E da mesma maneira nós temos que proceder de igual modo, exercendo a misericórdia e a compaixão. 1 João capítulo 4, versículo 7 a 8. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus.
E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então o amor não é vem aqui e me abraça. O amor é quando aquela pessoa ela errar, ela falhar, é você olhar com um olhar do quê? De misericórdia, com um olhar de compaixão. Da mesma maneira como o Senhor tem compaixão de nós, porque como a gente, irmãos, se você parar para refletir, quantos pecados você cometeu essa semana? Misericórdia. Que o Senhor tenha misericórdia. E aí quando algum irmão erra com a gente, Senhor, faz cair um fogo do céu. Imagine se Deus fosse, se o amor de Deus fosse isso. Esperando apenas o bem nosso. Irmãos, nós já teríamos sido consumidos. Se Deus fosse esperar alguma coisa de mim e de você, irmãos, a gente não estaria aqui para estar contando a história. Mas porque Ele nos amou primeiro, nós estamos aqui reunidos em Seu nome. Porque nós conhecemos esse amor. E esse amor é quem? É Jesus. Esse amor é Jesus. Por isso, quando você olhar para a cruz, olhe para a cruz, você vai ver Deus. Olhe para o lado, você vai ver o seu irmão. A gente tem que perdoar uns aos outros, nós temos que ter misericórdia, nós temos que ter paciência. Quanta paciência Deus teve comigo e com você antes de nos convertermos verdadeiramente? Quanta paciência! E aí a gente não quer ter paciência com o marido, a gente não quer ter paciência com o filho, a gente não quer ter paciência com o esposo, a gente não quer ter paciência com ninguém, mas a gente quer que Deus tenha o quê? Paciência e misericórdia de nós. Senhor, eu sou humano. Deus sabe que nós somos humanos. Por isso Ele já se antecipou, preparando-nos o Salvador. João capítulo 3, versículo 16... E a prova deste amor está em Jesus Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, irmãos, o amor, ele não está no receber, ele está no quê? No dar. Porque Jesus ele diz, bem-aventurado, feliz, é aquele que o quê? Que dá do que aquele que recebe. Porque quando você dá perdão, você se liberta. Você se livra daquele peso. Quando você exerce a misericórdia, a palavra do Senhor diz que também nós receberemos o quê? Misericórdia. Quando você tem compaixão, você também recebe a compaixão de Deus. Os irmãos têm que entender que, da mesma forma como Ele é, nós também devemos o quê? Ser. Por isso o Senhor, irmãos, na sua forma de amor, Ele não foi criado à nossa imagem, como muitos deuses são criados à imaginação do homem. Mas muito pelo contrário, nós fomos formados à sua imagem e semelhança, para ser assim como Ele é, nós também sermos. Se Deus é amor, eu também tenho o quê? Ser amor, eu tenho que exercer esse amor. Eu tenho que exercer esse amor. Esse amor tem que fluir no meu coração, por isso o fruto do Espírito é o quê? Já é logo o primeiro, amor. É amor. Quem tem o Espírito de Deus, tem o amor de Deus. E vive e pratica esse amor. E pratica esse amor. Olhe para o seu filho, olhe para o seu marido, olhe para aquele que te faz mal. Tenha compaixão. Quando você vê alguém fazendo mal a você, lembre-se da cruz. Muito mais mal você fez e Deus teve compaixão e misericórdia e te perdoou. Lembre-se da cruz, olhe para a cruz e se veja na cruz. Como assim, pastor? Era para mim estar lá sofrendo tudo que Jesus sofreu. Mas Ele assumiu o meu lugar, para mim viver a vida dele. Para mim viver nele, para mim estar nele, caminhar com ele. Porque nos lembremos, nessa semana da paixão, Jesus ele foi traído, Jesus foi negado, Jesus foi abandonado não só pelos seus, mas também por Deus naquele dia. Tudo por amor a mim e a você, porque era para nós sermos abandonados por Deus, mas Deus não nos abandonou. Amém, irmãos? Deus não nos abandonou. Por isso Deus nos enviou o Salvador, Jesus Cristo, para nos salvar, nos resgatar da nossa natureza caída, para nos fazer novas criaturas e nos tornar seus filhos. Porque em Cristo nós somos novas criaturas.
E nós temos a adoção de filhos ao qual nós clamamos, Abba, Pai. Tudo por causa deste amor. Um amor que não olha para o seu erro nem para o seu pecado. É um olhar além. Porque quando a gente olha para o erro da pessoa, quando a gente olha para a falha da pessoa, a gente se enraivece, a gente se ira, a gente quer punição, a gente quer vingança. Mas Deus não olhou para isso. Deus olhou além. E é por isso que nós estamos aqui. Porque a sua misericórdia é de geração em geração. Não tem fim, como está lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. São novas, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Amém, irmãos? Então, se Deus fosse esperar de nós alguma bondade para poder demonstrar amor, ele estaria perdido. Ele estaria perdido. Porque quem pode oferecer alguma coisa ao Senhor aqui? Quem pode oferecer alguma coisa ao Senhor que possa representar um amor tão grande? Nós não temos condição nenhuma, tanto que a palavra do Senhor vai dizer que as nossas justiças diante do Senhor são o que, irmãos? Tudo que nós possamos fazer não vai cobrir a multidão de pecados que nos rodeava. Porque depois que nós aceitamos a Cristo, nós somos limpos, libertos do pecado. Amém, irmãos? Mas que nos rodeava. Então imagina que esse saldo negativo que eu e você tinha, Jesus ele pegou, ele pagou, para que eu e você pudéssemos ter entrada no reino do seu Filho, o reino do seu amor. Amém? O apóstolo João vai tratar nessa carta, então, como a gente está lendo, 1 João capítulo 4, que ninguém pode amar a Deus e odiar quem, irmãos? O seu irmão. Ou seja, e a questão do irmão não é apenas irmão de igreja, não é apenas família, mas Jesus, ele vai retratar a todas as pessoas. Por isso ele vai dizer que se o teu inimigo te pedir pão, dá-lhe o quê? De comer. Se a pessoa te ferir a face, dá também o quê? A outra. Mas antes não era assim. Era olho por olho, dente por dente. Era mão por mão, perna por perna, dedo por dedo, como nós temos estudado. E Jesus ele vem, não é assim que Deus quer. Não é assim que Deus quer. Por quê? Porque da mesma forma como ele exerceu perdão em mim, eu também tenho que exercer perdão a quem? Ao meu irmão. Ah, mas pastor, irmão Roberto, essa pessoa vive me atazanando, vive me fazendo mal. Eu não tenho mais paciência não vou perdoar mais, eu não vou fazer. E aí o apóstolo Pedro, lá em... Deixa eu só pegar aqui, abram irmãos. Mateus capítulo 18, versículo 21. Ai pastor, mas meu marido vive errando comigo, meu filho, seja quem for. Vive falhando comigo, eu tenho que perdoar, eu tenho que... Poxa, até quando isso vai durar na minha vida? Marcos capítulo 11, pode deixar aberto onde eu falei, tá? Só vou fazer aqui a reflexão a respeito do perdão. Marcos capítulo 11, versículo 25. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Devemos amar aqueles que nos ofendem. O amor de Deus está em que Ele nos perdoa em Cristo. Assim, nós também devemos fazer o mesmo, perdoar aqueles que têm nos ofendido. Agora lá em Mateus, né, que foi que eu falei? 21, né? Isso, vamos fazer a leitura agora? Então Pedro, nessa situação toda, aproximando-se de Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Acho que tá bom, né, Senhor? 7 vezes, né? Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas ao que, irmãos? 70 vezes 7. Irmãos, vamos olhar para a cruz de novo? Vamos olhar para a cruz de novo? Quantas vezes você pecou contra Deus e Deus te perdoou? Você consegue contar? Você consegue contar quantas vezes você pecou e ainda peca
e Deus ainda assim te perdoa. Ou seja, não existe um limite para o perdão. Os irmãos estão entendendo? A cruz não tem um limite. A cruz é ilimitada, ela é infinita. É o perdão de Deus sendo manifesto, irmãos, nas nossas vidas, todas as vezes que nós erramos, nós falhamos, se nós dobrarmos os nossos joelhos, como diz o apóstolo João mesmo, filhinhos, vos digo para que não pequeis. Se pecares, nós temos um advogado que intercede por nós diante do Pai, de Deus. Ou seja, se nós pecarmos e nos arrependermos verdadeiramente, o Senhor há de nos perdoar. E não só nos perdoa, como também lança no mar do esquecimento o nosso pecado. Ele não fica guardando para, eu sei que ele vai cair lá na frente de novo, vou jogar tudo na cara dele. Não! Jesus, Deus, ele apaga esse pecado. Deus, ele apaga essa ofensa. E aí muitas das vezes o que acontece é quando alguém nos ofende, a gente vai acumulando. E aí quando já não dá mais, a gente joga tudo de vez na pessoa. É ou não é? Só que o amor de Deus não é assim. A gente tem que perdoar e esquecer e deixar. Ah, mas pastor, poxa, eu perdoei, está fazendo de novo. Perdoe mais uma vez. Porque quando você errou de novo, Deus te perdoou. Pastor, mas de novo, pastor? Perdoe de novo. Por quê? Vamos continuar fazendo a leitura. Olha só, irmãos. Olha como Jesus ele vai tratar essa questão. Então Pedro, aproximando-se dele... É 23 agora. Isso. Vou dar início ainda do versículo 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei até 7? Jesus lhe disse: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia o quanto, irmãos? 10.000 talentos. E não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe fosse o quê? Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido do que, irmãos? De íntima compaixão. Então Deus, movido de íntima compaixão por mim e por você, olha só, soltou e perdoou-lhe a dívida. Ele não disse: vai lá, vou te dar mais alguns meses. Eu vou te dar mais um ano para você me pagar. Não, ele perdoou aquela dívida de 10.000 talentos. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, ou 100 denários. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que, irmãos? Veja que ele agrediu, ele sufocou, ele foi para cima daquela pessoa por causa de uma dívida infinitamente menor do que ele devia ao rei. Então o seu servo, prostrando-se, ou seja, teve a mesma atitude, olha só, foi igualzinho. Prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Qual foi a atitude dele, irmão? Ele, porém, não quis. Antes foi lançá-lo na prisão até que pagasse o quê? Como é que aquele homem ia pagar a dívida preso, gente? Impossível. Aquele homem não teve compaixão, não teve misericórdia. Então o Senhor, vendo, pois, os conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o Senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida. Por que me suplicastes? Não devia tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu tive também misericórdia de ti? Os irmãos estão entendendo aqui o amor? Como que funciona o amor? O amor é isso, é você perdoar aqueles que vos ofendem da mesma maneira como nós ofendemos a Deus através do nosso pecado. E Ele não levou em conta as ofensas que nós causamos. E aí quando o irmão nos ofende, a gente não quer perdoar. A gente não quer ter compaixão. Mas a gente quer receber a mesma compaixão. O amor não é isso, irmãos.
Versículo 34, indignado, o seu senhor entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não, que irmãos, perdoardes cada um as suas ofensas. Vamos entender, conhecer o valor das moedas daquela época. Talento. Olha quanto custava um talento se fosse colocado na moeda de hoje. Tudo bem? Como é que você tá? É você. Tudo bem? Veja quanto custava um talento, irmãos. Um talento. Um talento tinha de procedência a moeda romana. Era pesada em ouro ou prata, que era uma unidade maior, era uma das unidades maiores do Império Romano. Um único talento de ouro, em valores atuais, dá algo próximo de 60 mil reais. Um talento de ouro dava em torno de 60 mil reais. Assim, um talento para os romanos ou para a sua empresa é algo de imenso valor. Então, um talento chega a custar em torno de 60 mil reais, porque é entre barra de ouro ou de prata. E esse homem devia 10 mil talentos naquela época. Então, 10 mil vezes 60 mil reais dá em torno de 600 milhões de reais. Alguém aqui consegue pagar uma dívida de 600 milhões de reais? Mesmo que trabalhar a vida inteira? Alguém consegue pagar essa dívida? Irmãos, vamos fazer um cálculo de você para com Deus. Porque aquele homem se apresentou diante do rei para prestar contas. E ele falou, olha, não tenho como pagar. Ele suplicou misericórdia, o rei, movido de compaixão, perdoou-lhe a dívida. Veja que era uma dívida impagável. Vamos ver quanto custa um denário? O denário, irmãos, era paga de um dia de trabalho. Tá? Era paga de um dia de trabalho. Então, ela varia de acordo com, por exemplo, um acordo que é feito. Vamos pegar aqui nos dias de hoje, eu vou fazer o cálculo de um salário mínimo. O salário mínimo está em torno de 1.400 e pouco, 1.500, mas o meu cálculo foi 1.400, tá? Só para os irmãos terem uma ideia. Então, 1.400 dividido por 30 dias, representando um dia de trabalho cada desses 1.400, daria R$46 por dia. Então, um denário valia mais ou menos R$46. E isso na nossa moeda, o servo devia quantos denários? 100 denários. Devia 100 denários, né? Então aí a gente vai fazer o cálculo. 100 vezes R$46. Dá em torno de R$4.600. Aquele homem devia para aquele outro homem R$4.600. E o rei perdoou uma dívida de quanto? 600 milhões. E aquele camarada só estava devendo R$4.600. Entende? Devia uma dívida de 4 mil e poucos reais. E aí ele não perdoou. E isso é para mostrar a graça de Deus. Nós temos que olhar para nós e a gente vê que a nossa dívida primeiro é impagável. E Deus perdoou para que a dívida do nosso irmão, que é infinitamente menor do que a nossa para com Deus, para que nós também exerçamos a mesma misericórdia. É isso que essa parábola está dizendo. Olha, a sua dívida para com Deus foi tão alta, tão grande, que você não consegue pagar. Eu não consigo pagar. E quem pagou essa dívida? Jesus. Jesus pagou essa dívida. Jesus pagou essa conta. Para que eu e você pudéssemos exercer esse mesmo amor, manifestando essa misericórdia e compaixão para com aquele que nos ofende. Os irmãos compreendem essa parábola? Os irmãos entendem o que é o amor? O amor não é aquilo que eu recebo, é aquilo que eu dou. Porque receber o bem das pessoas que estão próximas, Jesus vai dizer, que proveito há nisso? Não há nenhum proveito. Mas quando a gente exerce o bem para aquelas pessoas que nos fazem o mal, nós mostramos que somos filhos de quem? De Deus. Por isso, exerça o amor na sua casa, exerça o amor na sua família, exerça o amor no seu trabalho, exerça o amor na rua. O que falta hoje no mundo é esse amor.
Não é o amor do vem aqui e me abraça, é o amor do que a pessoa te ofender, você perdoar. Se a pessoa pisar no seu calo, não precisa ela vir pedir, não, se desculpe antecipadamente. Faça você primeiro também. Então, irmãos, o que aprendemos é que por mais que uma pessoa me faça mal, não se compara ao que eu fazia a Deus. Ele nos perdoou, lavou, deu vestes novas. O amor está no perdão voluntário. Não porque a pessoa merece, mas porque eu escolho perdoar, assim como Deus escolheu te amar. Deus não te amou porque você é uma pessoa boa. Deus não te amou porque você era a melhor criatura do mundo. Muito pelo contrário. Ele te amou, ele me amou sendo nós maus. Para nos fazer bons em Cristo. Pessoas boas em Cristo. Os irmãos estão entendendo? Ele escolheu, então escolha amar. Escolha amar de que maneira? Perdoando. Voluntariamente. Deus não foi obrigado, Jesus não foi obrigado. Ele deu de livre e espontânea vontade o seu Filho amado para nos salvar. Lucas, capítulo 17, assim eu encerro essa mensagem. Lucas capítulo 7, versículo 3 e 5. Irmãos, é fácil amar os inimigos? É fácil amar aqueles que nos ofendem? É fácil praticar tudo isso que a gente está falando? Não, não é fácil. Por isso a palavra do Senhor nos ensina também. Lucas 7, versículo 3. Por isso a palavra do Senhor também nos ensina o que nós devemos fazer. Acharam, irmãos? E aí eu já vou encerrar aqui a mensagem. Então, os irmãos compreendem que o amor, o verdadeiro amor, não consiste nessa ladainha que a gente conhece, mas consiste na execução, no exercício da misericórdia, da compaixão, da paciência, da bondade, mesmo não recebendo nada em troca? Lucas capítulo 17, versículo 3. É Lucas 17, irmãos. Me perdoem se eu falei 7. Eu falei 7? Me perdoem. Lucas 17, versículo 3. Vamos ler? Lucas 17, versículo 3. Olhai por vós, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier a ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Porque não é fácil, irmã Margarida. Por isso a gente tem que falar, Senhor, o quê? Me ajuda, acrescenta a minha fé para poder exercer esse amor. Da mesma maneira como você pede por cura, pede para o Senhor acrescentar essa fé de você perdoar aquele que te ofende. Da mesma maneira como você pede por um milagre, peça para o Senhor acrescentar a sua fé para a execução do perdão e da misericórdia. Foi o que os discípulos falaram, Senhor, então acrescenta-nos a fé, porque se toda vez alguém vier me aborrecer, vier fazer o mal, haja paciência. Então acrescenta a minha fé, porque é aquilo que eu volto a dizer. Olhe para a cruz. Quantas vezes você pecou, quantas vezes você errou para com Deus e Deus teve de misericórdia. E aí os discípulos vão dizer ao Senhor, Senhor, acrescenta-me a fé. E é o que nós precisamos, irmãos, é disso. É de ter essa fé para perdoar aquele que nos ofende, que nos maltrata, que nos fazem o mal, que tramam contra nós. O verdadeiro amor é isso. E é o que Deus, é o que Jesus ele nos ensina no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5. E é isso que Jesus nos ensina. Que nós devemos amar uns aos outros, amar os nossos inimigos, orar por aquele que nos persegue, nos ofendem. Ai, pastor, isso é difícil, é muito difícil, por isso nós temos que dizer ao Senhor, Senhor, então acrescenta-nos a fé. Acrescenta-nos. Amém? Acrescenta-nos a fé. Então, quando você for aborrecido, seja por quem for maltratado, for traído, for desprezado, for abandonado, lembre-se, Jesus já passou por tudo isso. E ainda assim, Ele escolheu nos amar. Escolha também amar voluntariamente,
Porque o amor é de quem? E ele deu a mim e a você para também exercer da mesma maneira. Amém? Glória a Deus. Fiquemos de pé em nome do Senhor Jesus. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecer. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus.